E se eu te disser que tudo o que você aprendeu até hoje sobre sincronicidade pode não ser exatamente aquilo que você acredita que seja? Então me acompanha nesse vídeo, eu vou te explicar a sincronicidade de Carl Gustav Jung e como você pode utilizar disso como uma ferramenta espiritual para a sua jornada. Salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal Alquimia das Artes. Eu me chamo Yuri, se você está chegando nesse canal agora, e aqui nós falamos sobre espiritualidade de uma forma mais natural, de uma forma mais alquímica, mais hermética, em contato com esta natureza divina. Aqui estou eu, novamente, na Suíça, nos Alpes suíços aqui atrás de mim. Vocês podem ver que tem as geleiras, mas está calor aqui, porque está entrando no verão, né, por esses lados do mundo. Mas eu estava aqui justamente refletindo sobre uma questão, né? Porque os suíços, eles são conhecidos pelos relógios suíços, né? Pela precisão, pela pontualidade, né? E tudo isso não existe de fato, né, na natureza, né? Diante de toda essa natureza que a gente vê, isso é uma invenção humana. Então, aonde entra a sincronicidade em tudo isso? Porque muitas vezes a gente vive uma vida presa nos relógios, né? A gente vive uma vida regrada por horários, tem reuniões, tem horário para isso, para aquilo, para acordar, para comer, para dormir e por aí vai. Só que será que quando a gente segue uma vida, uma rotina cronológica, né, estamos abrindo espaço para o sincronismo que pode existir na nossa vida? E é essa a pergunta, né, a grande questão que eu quero levantar aqui para você refletir na sua jornada. Será que você, dentro da sua caminhada, dentro do seu dia a dia, né, porque a espiritualidade não é só, sei lá, no domingo, quando você para, no sábado, enfim, e aí você faz uma meditação, você entra num estado, né, de transcendência, de contato com Deus, com o divino. Não, a espiritualidade ela deve ser todos os momentos, né? A nossa rotina deve ser como um grande ritual da vida. E para que nós possamos abrir espaço para a sincronicidade acontecer, né? Quando eu digo sincronicidade, vamos definir um pouco esse termo. Sincronicidade foi um termo cunhado por Carl Gustav Jung, é por isso que eu estava refletindo, né? Porque o Jung, ele é suíço, de fato, ele nasceu na Suíça, e ele criou então a psicologia analítica, e dentro dessa teoria geral da psicologia analítica, nós temos a palavra, o termo sincronicidade, que vai representar quando as causas antecedem as causalidades, muito contrário do que muitas pessoas acreditam que seja, por exemplo, ver horas iguais, ou sei lá, você está falando em alguém e aquela pessoa aparece. Até isso tem mais a ver com sincronicidade do que ver horas iguais. Quando a gente olha para horas iguais, né, esse é um nível, digamos, simplório do que pode ser a sincronicidade num nível maior, né? Quando a gente já está num contato maior com toda essa teia cósmica de vibrações, nós conseguimos perceber que não é apenas você olhar para o cronológico e ver as horas iguais, e daí você estava lá pensando em alguma coisa positiva, talvez, né, em algum estudo que você estava fazendo, talvez em algo que você queira fazer de fato para a sua vida. Mas a sincronicidade, ou ver as horas iguais nesse caso, né, que seria um nível 1 da sincronicidade, ela estaria ligado com você estar se permitindo adentrar nesse movimento maior que está para além da cronologia, está para além das horas, de fato, né? E aí quando você entra nesse movimento maior, aí sim você começa a, digamos, sonhar e ter aqueles sonhos premonitórios, né, onde depois que você sonhou aquela causa primeira acontece. Foi justamente aí que o Jung percebeu este fator da sincronicidade realmente nas nossas vidas. Então, dentro dessa definição junguiana, a sincronicidade seria quando as causas antecedem as próprias causalidades aparentes. E é esse o ponto que a gente tem que entender um pouquinho melhor, porque a gente está acostumado, né? Nossa mente sempre busca uma sequência linear, temporal de causalidades. E esta é uma visão cronológica das coisas, né? Quando nós temos essa visão um pouquinho mais cronológica da realidade, aí nós temos
essa limitação de justamente pensar, tá, mas se aconteceu isso aqui nesse momento do agora, foi por causa de algo que eu fiz antes, mas talvez seja por algo que você ainda vai fazer no futuro. E, por exemplo, dentro da Umbanda já é dito também, né, dentro da cultura Iorubá, que Exu é o guardião do tempo antes do início e depois do fim. Por que isso? Porque ele já tem essa noção de que a natureza acontece de forma cíclica, né? De forma espiralar, na verdade, assim como o nosso sistema solar. A gente não está num sistema heliocêntrico, como muitos pensam, onde tudo gira em volta do Sol, mas o próprio Sol gira em volta de algo maior e vai fazendo este movimento espiralado, né? Então toda a natureza ela é como uma grande espiral de causalidades e muitas vezes a gente não percebe aquilo que está por vir, pois está num giro maior ou num giro anterior, se nós imaginarmos uma espiral temporal, né, minha gente? Então, partindo desse pressuposto, nós podemos compreender que a sincronicidade ela vai muito além da nossa noção de simplesmente ver horas iguais. Mas então você deve estar se perguntando como eu faço para entrar no movimento sincrônico, como eu faço para sair um pouco da cronologia das coisas e adentrar então este movimento espiralar de causalidades fractais infinitas que existe no universo. Pois bem, a minha dica de ouro é para você se conectar com a natureza, você passar mais momentos conectado com a natureza, não prestando atenção em horas, né? Mas sim estando presente no momento, sentindo a rotação dos astros, do Sol, depois da noite, né, da lua, das estrelas. Se você nunca parou, por exemplo, para passar uma noite sobre as estrelas, né, uma noite sem lua, por exemplo, você pode fazer isso como uma experiência alquímica, porque é muito bonito, é muito enriquecedor para a nossa consciência, a gente observar também tudo o que acontece nesses ciclos cósmicos de manifestação do todo, de manifestação da realidade. Então, se conectando, se permitindo adentrar um pouco mais o movimento das causas universais, né, desta natureza divina, nós começamos a perceber, inclusive quando não estamos aqui numa natureza, né, num verde, numa lagoa, numa montanha, numa praia, o que quer que seja, mas na nossa natureza interior. E é aí que a gente começa a entender que a natureza exterior é uma extensão de nós mesmos, aqui dentro. Por isso que um bom alquimista, né, deve primeiro conhecer então todo esse ambiente, conhecer os movimentos naturais do todo, para aí sim você conhecer a sua própria natureza. Conhecendo novos lugares, você conhece novas faces de si mesmo, e assim consegue expandir a sua própria consciência. E permitindo que os movimentos sincrônicos aconteçam, né, sem você querer estar no controle cronológico das coisas, você permite estar no lugar certo, na hora certa, conhecer as pessoas certas, no momento que você precisava conhecer tais pessoas. E assim, tendo permissão para conhecer realmente esta alquimia da sincronicidade, para que você adentre num movimento aonde você não tenta mais controlar tais causas, você confia nas causalidades divinas a ponto de se unificar com este movimento, né? Como os taoístas gostavam de falar também, né? Wu Wei, a ação sem ação, ou ação sem esforço, sem resistências, né? Para você que está neste flow divino, você deve entender isso, né? Você não pode resistir às marés da sua vida, a essas naturezas que vêm e vão, as dificuldades, os problemas, né? Ou até mesmo situações que podem parecer ruins para você, mas não são. Elas foram enviadas para que você pudesse evoluir, para que você pudesse expandir a sua consciência e que você pudesse conhecer a ti mesmo e assim conhecer os deuses e o universo. E dentro do hermetismo nós podemos achar esta ideia de sincronicidade quando Hermes Trismegisto fala sobre o comovimento de todas as coisas, o comovimento universal que move todo o universo. É o motor imóvel, o segundo capítulo do Corpus Hermeticum, um livro
clássico do hermetismo que nós estudamos a fundo dentro da escola Alquimia das Artes, né? Temos um curso inteiro sobre o corpus hermético, todos os conceitos neoplatônicos, de Plotino, né? Fazendo paralelos aí com o neoplatonismo, o jâmblico, com toda essa ideia de pensadores que tinham a natureza como o seu sustentáculo, né? Que viam o movimento celeste de todas as coisas e compreendiam que todos somos um, tudo está no todo. E este comovimento universal é uma força que todos os hermetistas devem conhecer, respeitar e seguir. Então, se você quiser fazer parte dessa escola, você pode ir clicando no link que está aqui embaixo, tá bom? Para ter acesso a um curso completo do Corpus Hermético, outros cursos da ciência fractal, da tábua de esmeralda, das leis herméticas, né? De várias vertentes pitagóricas, neoplatônicas, herméticas, alquímicas, cabalísticas e orientais também, que nós vamos aprofundar nisso também. Mas enfim, entra aqui embaixo que você vai ficar por dentro de muita coisa boa. Então, se você compreendeu o que é o sincronismo de fato, escreve aqui embaixo: eu sou um alquimista da sincronicidade, para afirmar a sincronicidade na sua vida e para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, tá bom? Não esquece de deixar um like aqui, de compartilhar essa ideia com as pessoas que você considera, que você quer junto na sua caminhada, dentro da sua evolução, para que todo mundo possa crescer junto, né? Evoluir na consciência e entrar no movimento sincrônico de todas as coisas, compreendendo que todos somos um, não há diferenciação. Somos da mesma fonte, da mesma raiz de todas as coisas, tá bom, meu caro alquimista, minha cara alquimista? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.